Bom, pessoal, a partir desse vídeo a gente vai começar a discutir agora uma outra estrutura de dados em Python, tá? Que é a estrutura de matriz. A gente acabou de passar então pela estrutura que a gente conhece como lista, tá? Que permite a gente armazenar informações, né? E a matriz também é uma outra estrutura que a gente pode criar para ajudar a gente a armazenar informações e resolver alguns problemas mais complexos, tá? Bom, a lista ela é uma estrutura de dados unidimensional, tá? E o que a gente quer dizer com unidimensional aqui, né? Porque quando você tem uma lista, para você acessar uma lista, né? Vamos lembrar ali, você tem uma lista L, você simplesmente passa aqui uma posição, né? Lista L na posição I, por exemplo, onde I é um inteiro, né? Então você precisa apenas de uma dimensão aqui, né? Como se você pensasse você tem aqui apenas uma reta aqui, né? Uma reta no plano cartesiano. Você só tem um eixo, né? Então você tem apenas uma dimensão. E aí você consegue acessar, né, essa dimensão usando apenas um valor, né? Então aqui vão ter os valores na dimensão, no eixo, digamos o eixo x, né? Aqui começa em zero, né? Aí vão ter as dimensões aqui, né? 2, 3. Então você precisa só de um ponto aqui nessa reta, né, para acessar o eixo x. Já quando a gente está falando de matriz, a matriz é uma estrutura bidimensional, tá? Então é como se você tivesse aqui agora dois eixos, né? Eixo x e um eixo y aqui. Né? A gente costuma a dizer que isso aqui é o plano cartesiano, né? Onde tem o x e o y. E aí você precisa de duas coordenadas aqui, né? Uma coordenada aqui no eixo x, uma coordenada no eixo y, para você acessar aqui um ponto aqui, né? No plano cartesiano. E a mesma coisa é uma matriz, tá? Então a matriz é uma estrutura bidimensional e não unidimensional como uma lista. Então a gente vai precisar de duas dimensões para a gente conseguir acessar um elemento da matriz, tá? Em Python, né, na linguagem Python, a gente vai estar trabalhando aqui com uma matriz que nada mais é do que uma lista de listas, tá? Existem bibliotecas no Python, tá, que trabalham com matriz de maneira um pouco diferente, como a gente vai estar trabalhando aqui, tá? Mas a gente não precisa usar biblioteca nenhuma para resolver os nossos problemas aqui. Basta a gente usar uma lista de listas. Isso vai ser para a gente aqui uma, uma matriz na linguagem Python, tá? Já vou mostrar um exemplo prático aqui, tá? Para a gente entender melhor, tá bom? Bom, matrizes é um conceito que a gente vê na escola, né? Em matemática. E aqui é a mesma coisa. A representação que você tem que ter em mente é a mesma representação que você viu, né? Lá na época da escola, tá? Por exemplo, eu tenho uma matriz aqui chamada A de dimensão 2 por 3, né? A gente costuma usar essa notação aqui, né? Por que 2 por 3? Porque tem duas linhas, né? Duas linhas aqui, ó. E três colunas, né? Então por isso que é 2 por 3. Lembrando que aqui a gente vai enumerar as linhas, né, a partir de zero. Então essa aqui é a linha 0 e essa aqui é a linha 1, tá? Linha 0 e linha 1 da matriz. E a mesma coisa acontece com as colunas 0, 1, 2, tá? Então três colunas de 0 a 2, tá? O que é de se esperar, né? Uma vez que quando a gente estava trabalhando com listas, a lista a gente começa a partir da posição 0, né? 0, 1, 2 e assim por diante, tá? Então aqui a gente também tem a matriz começando, contando as linhas da matriz a partir do zero, né? E a gente também começa a contar as colunas da matriz a partir do zero, tá? Então, aqui está um exemplo de uma matriz 2 por 3, tá? Agora, por que que em Python, né, uma matriz é simplesmente uma lista de listas, tá? Vamos pegar aqui um shell no Python. Vamos tentar criar aqui uma matriz também com duas linhas e três colunas, tá? Então, vou fazer assim, ó, vou criar uma lista chamada L1 com três elementos aqui. Vou colocar três elementos nessa lista aqui,
né? É uma lista, ó. Type de L1 é uma lista, tá? Vou criar uma segunda lista aqui, ó. Contendo também 3 elementos, tá? 3 números inteiros aqui, né? Então, type de L2 também é uma lista, né? A lista L2 é uma lista. Porém, ó, não confundir, ó. O que é type de L2 na posição 0? L2 na posição 0 é um inteiro, né? L2 na posição 0 é esse aqui, ó. Né? É esse número 2. O 2 é um inteiro. Então, eu tenho uma lista de inteiros, né? Outra lista aqui de inteiros, tá? Como que eu posso criar uma matriz com essas, a partir dessas duas listas, né? Eu posso fazer assim, ó. Vou criar primeiro aqui uma lista vazia, ó. Chamada A, tá? Isso aqui é uma lista vazia, ó. É uma lista, né? Eu posso fazer a.append L1. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou inserindo na minha lista A uma outra lista chamada L1, né? Eu posso fazer isso, ó. Vamos ver o que tem em A. Tá vendo? É uma lista que contém dentro dela uma lista, tá? E se eu fizer de novo a.append, só que agora L2. Agora eu tenho uma lista contendo duas listas, tá? Então, tá vendo? Eu tenho isso aqui, que é uma lista de listas, né? Isso aqui é uma lista, isso aqui é outra lista, e essas duas listas estão dentro dessa lista que está delimitada pelos colchetes mais externos, tá? Isso aqui é uma matriz 2 por 3, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó, é uma matriz assim, ó, parecida com essa, né? Que ela tá assim, ó, matriz A, que aí eu tenho, ó, 3, 7, 9, 3, 7, 9, né? 3 colunas. Essa é a primeira linha, ó, 3, 7, 9. E a segunda linha é 2, 4, 8. Que é um 9, tá? Certo? Então, por isso que em Python uma matriz nada mais é do que uma lista de listas, tá? E o que eu estava falando aqui de bidimensional é, por exemplo, né? Qual elemento que é esse aqui, ó? Vamos ver qual posição que ele está. Que é 0, 1, 0, 1, 2. Então ele está na linha 1, coluna, desculpa, na linha 1, coluna 1. Então eu sei que o A na linha 1, coluna 1 é o 2, esse elemento aqui, ó, né? Desculpa, é o 4, tá? É o 4, tá? Basta fazer aqui, ó. Quem que é esse elemento aqui, ó? Né? A11 é o 4, tá? Então você consegue acessar os elementos usando as duas dimensões, linha e coluna, tá? E se eu colocar só uma dimensão? Bom, se eu colocar só uma dimensão, o que é A0? A0 é a primeira linha, é a linha 0, né? O que é A1? A1 é o segundo elemento da lista A, né? Que é, por sua vez, uma outra lista. E você está referenciando aqui como sendo a segunda linha da matriz. 2, 4, 8, tá? O que é o A3? Bom, A3 aí já não tem, né? Aí você cai fora dos limites, tá? Então, nada mais é do que uma lista de listas em Python. Tá? A gente está trabalhando com matrizes, tá? E aí você consegue acessar os elementos usando as duas dimensões. Você pode alterar, né? Vamos supor que eu queira alterar esse valor 4 aqui, ó. Então, A na linha 1, coluna 1, recebe um outro número aqui. Vamos colocar o número 10 aqui, ó. Aí, ó, a gente alterou, né? 10 veio parar aqui, nesta posição, tá? Então, por isso que a gente diz que em Python uma matriz é uma lista de listas, tá? Uma lista de listas. E apesar de que quando a gente imprime aqui em Python, né, ó, não ficou bonitinho, né? Visualmente, né? Imagina uma matriz grande. Se você imprimir, fica um pouco difícil, né, de você visualizar como uma tabela, que nem aqui, né? Que é uma tabela, né, com linhas e colunas, tá? Então,
Quando a gente tiver que visualizar a matriz de uma maneira melhor, então a gente vai ter que imprimir de um jeito diferente, né? Então a gente vai criar uma função para imprimir uma matriz de uma maneira melhor para ser visualizada, tá? Mas a estrutura aqui que se mantém, né, é a mesma, tá? Então você tem uma estrutura de linhas e colunas, só que aqui não fica tão visível, tá? Quando a gente escreve assim no papel, tá bom? Nos próximos vídeos aqui a gente vai estar falando mais sobre matrizes e aí eu vou implementar aí uma função, né, para imprimir matrizes.